Estamos aqui ao vivo e em cores para todo o Brasil. Claro que nós estamos também com você, né, que sempre acompanha a gente nas redes sociais. Sempre quando nós temos uma entrevista aqui, nós gostamos também de transmitir nas redes sociais, porque você pode acompanhar a gente também depois, acompanhar as entrevistas na hora que você quiser, né? É só você acessar o YouTube da Rádio Aparecida para que você possa assistir, né? As entrevistas são temas importantes para que a gente possa sempre melhorar, né, a nossa vida. Sempre tem aqui um religioso, sempre tem aqui alguém para falar de saúde, né? E falando em saúde, vamos falar também hoje desse calor imenso e como é que a gente cuida da nossa saúde também com esse calor, né? Meus amigos, nos últimos meses vivemos aqui uma onda de calor mais frequente e intensa, não é verdade? Com as altas temperaturas, é importante buscar alternativas também alimentares mais leves e saudáveis que podem nos ajudar também a enfrentar o calor de forma mais equilibrada. Mas que tipo de alimento a gente pode consumir nesse período? Como que a gente pode cuidar dessa parte, né? Então nós convidamos aqui mais uma vez a nutricionista Joyce Campos e ela está aqui para conversar comigo no nosso programa. Joyce, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os alimentos que podem ser mais benéficos para a nossa saúde agora nesse calor que está muito quente, né? Pois é. Então quer dizer que tem alimentos que a gente pode consumir em cada momento do ano, assim? Cada estação ali, né? Até porque o nosso corpo, Evandro, ele trabalha de formas diferentes, né, em cada estação, sabia? Por exemplo, no frio, o nosso corpo, ele trabalha um pouco mais acelerado, porque ele quer coisas mais quentinhas e aí ele vai preferir que a gente coma esses alimentos mais quentes e vai gastar mais energia para nos manter mais quente também. Entendi. Já no calor já é o inverso, né? A gente automaticamente... Você achou que no calor a gente iria gastar mais energia? Eu achava que no calor o corpo ficava mais acelerado por conta do calor. Exatamente. Isso já fica de forma fisiológica, porque aí no calor a gente já anda mais, já faz mais coisas, diferente do frio, que a gente quer ficar mais quietinho. Então, no momento que a gente fica deitado, quer ficar mais quietinho, nesse momento o nosso corpo de forma fisiológica trabalha muito mais. Diferente de quando tá calor, que a gente sai, vai pra praia, sai à noite pra fazer uma caminhada, anda de bicicleta. A gente já faz isso automaticamente. E no frio é o nosso corpo que faz isso, né? Ele aumenta a termogênese. É uma forma dele compensar? É uma forma dele compensar e nos aquecer, né? Então, por isso que ele vai lá e trabalha um pouco mais. E por isso que a gente sempre vai preferir os alimentos mais quentinhos. Diferente agora no calor, né? Que a gente quer tudo gelado, quer sempre algo mais fresco também. É verdade. Tem que tomar cuidado com sorvetes, né? Sorvete muito calóricos, né, o Evandro? Mas dá pra gente fazer alguns sorvetes mais saudáveis em casa também, né? Frutas congeladas, um pouquinho de leite, dá pra gente bater, fazer uma vitamina. Então é mais saudável. E sempre preferir frutas que tenham bastante água, né? Como a melancia, abacaxi, melão, maçã, que são frutas que são mais refrescantes também e que agora, nessa época do verão, a gente encontra com bastante facilidade, já que é a safra delas também. É verdade. Então, vamos lá. Que tipo de alimentos, além desses que você já está dizendo, a gente pode consumir? Porque eu vou perguntar aqueles que a gente não pode consumir, não deve consumir também nesse período. Mas primeiro, os que pode. Os que pode, Evandro. Todas as frutas da estação, principalmente essas que eu falei, o abacaxi, melancia, melão, maçã, laranja também, riquíssima em vitamina C, são frutas que realmente nos refrescam. E uma dica, dá para comer frutas congeladas também agora com esse calor. Eu sempre falo para os meus pacientes, né? Congelar a uva verde, deixa ela ali por 1 horinha no freezer e vai comendo ela, beliscando ela ali durante o dia. Além de você estar nutrindo o seu corpo, você está refrescando também o seu corpo, né? E mantenha sempre uma boa hidratação, sucos, chás, na temperatura que não seja muito gelada também, porque senão vai fazer mal pro intestino, né? Prejudica o intestino dependendo da temperatura. Então, o ideal é de fria para temperatura ambiente mesmo, tá? Eu não Bastante hidratação. Sim. Sabia essa questão do intestino, não. Muito frio não é bom? Principalmente para mulheres que têm muitas cólicas, então acaba não sendo muito legal dar esse choque, não, de o corpo estar um pouco mais quente e ir lá com uma água muito gelada. Apesar que a gente sempre vai querer uma água bem gelada, né? Com esse frio, né? Um com suco esse calor, bem gelado, com esse calor, a gente prefere muito mais. Esse friozinho da água traz um refresco pra gente, a gente quer tomar água bem geladinha mesmo. Exatamente. Né? Aliás, a água, acho que tudo em excesso não é bom, né? O quente demais é ruim, o quente demais é ruim o e a água gelado também. demais também faz mal, sim. E aí,
a gente começaria com isso, né, Evandro? Mas as frutas mesmo, com bastante água, que são frutas mais refrescantes, né? E para coisas mais salgadas, legumes e verduras, fazer uma saladona ali, bem gelada também. Dá para ser usada durante o dia. Faz um lanche natural, gelado também, com uma proteína magra, um frango ou atum. E vai fazendo de forma de lanche também. Caprichar bastante nas saladas, né? Nos momentos das refeições maiores, como o almoço e na janta também. Eu ia perguntar isso também em relação ao almoço e à janta, né? O jantar. O almoço, por exemplo, né? O que a gente come na hora do almoço? Tem o tradicional arroz com feijão. Sim. E como é que a gente faz nesse tempo? Perfeito. Eu sempre vou no basicão mesmo, Evandro. Então, arroz, feijão, uma proteína e bastante salada. E a fruta, já que eu tinha falado da questão da abacaxi, da melancia, do melão, da laranja. Muitas pessoas têm o hábito, né? Almocei, vou chupar uma laranja. É verdade. Então, é excelente. Pode fazer isso e vai usar isso como uma fonte de sobremesa também. Porque às vezes depois do almoço dá uma vontade de comer um doce, né? É verdade. Então, a questão da fruta já ajuda bastante. Então, e no básico, um arrozinho, com feijão também, e a proteína e bastante salada. Quem acha que fica muito quente para comer o arroz e feijão agora, nessa época, dá para fazer uma salada de macarrão também, como se fosse uma macarronese, só que da forma mais saudável, né? Então, cozinhar o macarrão ali com um pouquinho de sal, e aí você faz um mix de salada, alface, cebola roxa, tomate, palmito, azeitona, cenoura ralada, beterraba, pode pôr um pouquinho de milho também, e aí faz uma salada bem refrescante e coloca a fonte de proteína ali, pode ser um frango desfiado, um atum, ou uma carne vermelha também desfiada, um ovo cozido, ovinho de codorna, e faz aquela salada bem caprichada, gelada, pode fazer um molhinho ali de iogurte, com um pouquinho de limão, azeite, sal, e é meio refrescante para comer também quem tem essa dificuldade de comer comida quente no calor, né? É verdade. E tudo isso conciliando com a questão do peso também, né? Porque exatamente. A gente tem que fazer tudo isso, mas sempre controlar também a dosagem, a quantidade disso, né? Exatamente. Não pode ser muito também, né, Evandro? É verdade, porque senão você corre o risco de engordar em qualquer momento. Se a gente comer errado, a gente engorda em qualquer mesmo, momento, né? Em qualquer momento. Agora, em relação ao que não pode, o que a gente deve evitar? Alimentos com muita dificuldade de digestão, Evandro. Então, alimentos muito pesados, muito calóricos, como os industrializados, os fast foods, que vai demorar mais para o nosso... agora não pode comer nessa época? Evitar ao máximo, Deus, máximo. Até mesmo por conta do risco de intoxicação alimentar, né? Muito esses Tem dias. Bastante proliferação também de bactéria agora nesse calor. Já vou ter então, que ir no médico. Pode ver que a maioria das pessoas pegam virose na época do calor mesmo, né? Muito mais do que no frio. Eu tô brincando assim, mas é verdade. Você sabe que acontece mesmo, né? Sim, sempre final de ano, para janeiro, Senhora. fevereiro agora, sempre tem muita virose por conta disso mesmo. Essas viroses estão passando assim, espalha. Tudo qualquer lugar, espalha. Exatamente, e rápido demais, muito né? rápido, muito rápido. Por isso que a nossa imunidade sempre tem que estar muito boa e o nosso corpo ele tem que estar preparado já para essas épocas, né? Então, já aumentar o consumo de frutas, sucos naturais aí, principalmente com fonte de vitamina C, já ajuda a nossa imunidade também. Mas você falou para evitar aquilo que é difícil do organismo digerir, mas carne também não é? A carne vermelha, A carne vermelha é um pouco mais pesada, principalmente se ela for defumada. Então, o churrasco ali de domingo... Meu Deus do céu, mas o churrascão é bom demais, mesmo no calor, Mesmo no calor, churrasco né? é bem-vindo em qualquer Pode momento. ver que às vezes você come aquilo, Evandro, no almoço, à noite ainda, você tá cheio ainda, porque a carne tá fazendo a digestão ainda, né? Às vezes você nem consegue comer mais nada. Por conta dessa digestão, não é proibido comer, né? Mas evitar que seja sempre também por conta desse processo de digestão mesmo. Sobriedade, né? Exatamente. Ter sobriedade, ter responsabilidade com a nossa vida, né? Com aquilo que a gente consome. Porque nós somos aquilo que comemos, não somos? É a nossa saúde que está em jogo, né, Evandro? É verdade, você tem toda a razão. Agora, Joyce, no caso de uma desidratação, né? Se a gente perceber que a gente está sentindo alguns sintomas, o que a gente tem que fazer? A desidratação, o nosso corpo ele vai dar sinais primeiro pela nossa pele, boca seca e pele muito seca. Então, isso já é um sinal de desidratação e dores de cabeça também. Então, agora tentar aumentar aí um pouquinho mais a água, até porque a gente soa um pouco mais. Então, a gente desidrata mais, consequentemente, a gente precisa aumentar mais o nível da nossa hidratação. Então, o recomendado agora para o calor, Evandro, é 50 ml vezes o peso, tá? Então, a pessoa vai pegar 50
vezes o peso dela. E aí a quantidade que dá é o ideal ali para ela beber agora no calor e manter isso às vezes até no final de semana, porque às vezes no final de semana a gente esquece de beber água. É verdade. Ô Joyce, você tá falando de beber água aqui e tudo mais, mas tem muita gente que fala assim, vou aproveitar que a Joyce está falando em água, eu acho que pode ser qualquer líquido, eu vou comprar bastante refrigerante, vou encher a minha geladeira de refrigerante, de suco, né? É líquido, que daí né? é líquido, eu vou tomar bastante mesmo, vou ter bastante saúde, pode não? É, evitar bastante, até porque o refrigerante não Evitar? tem... evitar Então bastante. não pode. Até porque o refrigerante, Evandro, ele não tem os minerais que a água tem, né? Pra nos hidratar. Então, ele tem Não vai muita hidratar? química, muito conservante, ele não hidrata, tá? O que hidrata mesmo é só a água, né? Os chás, os sucos ali, O por chá, ter sim. mais água, eles ajudam. Mas o que hidrata 100% é a água mineral. Mas o refrigerante não tem água? Tem, mas é muito pouco, né? Muito mais química do que água. Tem mais química, açúcar do que água. Exatamente, por isso que é mais gostoso do que a água, é né? muito mais gostoso, né? Eu tomo refrigerante se deixar o dia inteiro. Gosto muito de refrigerante. Né? Sim. Cerveja não pode? Cerveja também, Quem gosta evitar de bastante cervejinha? por conta do álcool, né? Então Nem o no álcool fim de acaba semana, assim, com uma carninha catabolizando. no churrasquinho. É, uma vez por semana ali dá pra ser encaixado, tá tudo certo, E não tem mesmo nenhum assim problema. com moderação, E né? mesmo assim com moderação, não vai ser um fardinho ali em um dia só, né? Então de 4 a 5 latinhas ali já é o suficiente. Aqueles suquinhos que a gente compra, que é uma facilidade danada. Você compra o suquinho, faz Suquinho uma de jarra. saquinho, né? É, você faz uma jarra grande, deixa lá, vai tomando o dia inteiro, não Não pode? é desse suco também, Evandro. Não pode também? Então teria que ser o suco natural mesmo, da fruta, diretamente da Aí laranja, pode? diretamente da melancia. Uma dica, congelar a melancia e bater ela. Só ela com um pouquinho de água já fica maravilhosamente bem. E não pode ter muito açúcar também, senão você vai Claro. acabar com a propriedade daquilo que a gente quer, né? Mas a melancia já é doce. Já é né? doce, Não a precisa. laranja já é doce É. também, então não precisa, né? Ela vai ter aquele azedo ali, natural dela, né? Mas evitar de pôr muito açúcar também. E aqueles saquinhos que a gente compra de fruta congelada no supermercado? Esse pode, que Esse é a bom? polpa. A Aham. polpa, Aí isso. sempre ficar atento, Evandro, na lista de ingredientes. Lá na lista que fica atrás do produto, vocês olharem e tá escrito somente morango congelado, abacaxi congelado. Não pode ter muito aditivo, senão vai perder propriedade também, mas é uma excelente opção. É uma opção, dá pra usar Sim. isso aí pra fazer um suco. Dá pra fazer suco, dá pra fazer vitamina também, pegar Uhum. uma polpa de morango, bater com uma banana congelada e um leite. Aí vai tomando durante o dia também. Agora, tem gente que não consegue tomar um suco desse, por exemplo, sem colocar um docinho ali, né? É. A gente tem visto muito por aí alguns tipos de adoçantes assim mais naturais, tipo stevia. Stevia e xilitol. Xilitol, tem outro também que é Eritritol. né? Aham. São os 3 naturais, né? São os naturais. Podemos usar esses adoçantes, por exemplo, para fazer um suco? Pode usar sim, de 5 até 10 gotinhas, é super tranquilo. Aí Agora, passou disso é o excesso, daí vai o fazer stevia mal do tem mesmo também jeito. pozinho, né? Stevia tem em pó também, como comprei, se fosse tá? aqueles açuquinhas que a gente vai em padaria eu e comprei, tem ali, né? Achei bom. E Ele é muito gostoso, bom, ele gostoso. quebra um pouquinho o amargor também, né? E não É fica muito verdade. doce, não fica... Tem paciente meu que reclama muito, Evandro, tipo, Joyce, eu não gosto de adoçante porque parece remédio, né? É Tem verdade. aquele gosto mais químico, mais artificial. E o bom do xilitol, eritritol e stevia, eles não têm isso, É. por ser natural. O stevia, dependendo, ele pode vir com aquele gostinho amargo no final. Fica Mas mesmo. o pozinho, dependendo da forma que você usa, toma um café com Tranquilo, ele. Evandro. É bom, pode, né? pode ser usado, pode colocar no café também um pouquinho de canela, porque daí ele dá uma adocicada ali natural também. E a canela é termogênica também, né? É Então dá verdade. pra fazer dessa forma sem nenhum Eu problema. comprei para experimentar, gostei muito, tenho feito em casa suco, tomo café com Ótimo, um pouquinho ótimo. de nada, de Sim, stevia já sim, adoça sim, o já adoça suficiente. bem. E a gente vai se livrando do açúcar, né? O açúcar não é bom, Exatamente. né? Não é bom, principalmente em excesso, né? É verdade. Então, o nosso corpo, às vezes, ele vai pedir pelo doce, pelo açúcar. O ideal é a gente sempre estar evitando ali. E é aquilo, né, que a gente sempre conversa aqui. O nosso paladar, ele é muito susceptível a esses tipos de alimentos. Se a gente come mais, a gente vai ter mais vontade. Se a gente vai deixando de comer, a vontade, ela vai diminuindo. Não quer dizer que ela vai desaparecer 100% para sempre, né? Seria muito bom se isso acontecesse, mas não acontece. Então, a gente tem a chance de comer menos todas as vezes que a gente for deixando ali de comer esses alimentos com mais frequência.
Agora, uma outra questão também é que nessa época do ano, tem algumas pessoas que têm até dificuldade para comer. Parece que perde a fome, né, no verão. O que essas pessoas podem fazer para conseguir ter uma boa alimentação nessa época? Tá, para essas pessoas que não têm muito apetite em si, Evandro, é beliscar coisinhas que são mais leves mesmo. Então, as frutas seriam uma excelente opção. Castanhas, que são fonte de gorduras boas, também são uma excelente opção. Porque se elas ficarem muito tempo sem comer, na hora que der fome, vai dar uma fome de querer comer besteira. Então, o ideal é ela sempre estar beliscando algo leve e saudável. Então, as frutas, as castanhas seriam as melhores opções. Entendi. Agora, quais são os erros, você que atende muita gente, os erros mais comuns, né, que as pessoas fazem nesse período, né? O que a gente tem que evitar? Trocar comida, arroz, feijão, carne, por um pote de açaí. Então é aquela pessoa que fala, já isso eu nem janto à noite, eu troquei a janta, não tô mais jantando. Aí vai lá e senta no sofá e come um pote de 500 de açaí. E ali teve 3, 4 calorias a mais do que um prato de comida, do que se ela fosse comer um omelete, uma salada, um arroz, feijão, um frango, uma carne. Então, sempre evitar de comer outros alimentos muito mais calórico. Então, sempre prefira comer comida mesmo nessa época, porque o seu processo de digestibilidade, além de estar um pouquinho mais difícil, se você coloca um açaí que não tem muito nutriente e tem muita caloria vazia, o seu corpo fica muito mais susceptível a ficar doente. Olha aí, que é uma dica importante, hein? Agora, você falava também dos alimentos que podem causar intoxicação, né? Sim. Você falava de lanche, essas coisas. O que mais a gente tem que evitar? Maionese, principalmente as maioneses caseiras. Sim. As caseiras também não são boas? São boas, desde que sejam armazenadas de forma adequada e não seja feita com 1 litro de óleo. Então, a maionese caseira, que eu sempre indico e até passo receita para os meus pacientes, é a maionese de ovo cozido e creme de leite. Eu ia dizer isso, porque eu tenho visto aí muito na internet, nas redes sociais, outros tipos de maionese. Eu vi mesmo essa com ovo e com creme de leite. Com iogurte integral, né? Fica super gostoso, Evandro, e é muito mais saudável, porque a maionese que a gente come, né, natural aí, do lanche de rua, é feita com óleo de soja, né? A base é o óleo de soja. Perfeito. Tem o ovo ali? Tem, mas a base é o óleo de soja, então acaba ficando muito mais calórico. É verdade mesmo. Então, gente, tem coisas que tem que evitar mesmo e a gente precisa cuidar dessa saúde, né? Frituras também, frituras Evandro. Também. Essas frituras, principalmente de rua, né? Que a gente não sabe quanto tempo aquele óleo foi trocado também. Então, evitar qualquer tipo de fruta também. Qualquer tipo de frituras também nessa época. Aquele pastelzinho de fim de semana na feira. De feira, né? Eu que é muito adoro gostoso. Aquele pastelzinho, é bom demais. Mas um pastelzinho só, não 3, 4, né? Um pastelzinho de vez em quando, outra, não tem problema, né? Não tem nenhum problema. Desde que você tenha como uma base, uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, certo? Joyce, por que tudo que é saudável não é tão bom quanto o que não é saudável, né? Um prato de macarronada com bastante carne, bastante maionese. Exatamente. Tudo. É muito massa então, né? Massa o trigo em si, né, Evandro, é ruim. Principalmente o trigo aqui do Brasil, né? Porque o trigo que é importado da Europa, ou os trigos que vão ser importados lá da Europa, eles são totalmente diferentes, não tem tanto glúten, não pesa tanto. Já o trigo daqui, ele tem muito processamento. E aí ele, além de perder as propriedades que tem o trigo, ele acaba colocando muito aditivo químico para conservar ele por muito tempo. Então, se você compra um pacote de trigo e não usa ele ali por 3, 4 meses, se ele ficar fechado, ele não estraga, porque tem muita química ali. Então, isso é ruim para o nosso corpo, porque é um metal pesado, é uma toxina, e isso vai tirando, querendo ou não, né, os benefícios do alimento. Então, na hora que a gente vai consumir, é caloria vazia. A gente não tem nenhum nutriente com aquilo. E o nosso corpo, todas as refeições, ele precisa receber nutriente para nos nutrir. Mas a gente tem visto também nos supermercados aí muitos alimentos assim, trigos integral, arroz integral. Esses são boas opções? São melhores, né? Porque eles não têm tanto processo. Mas igual. Tem processo tem também. Tem também. Só que não tem tanto assim como a farinha branca em si, né? Então acaba sendo melhor. E para quem tem intolerância ou realmente tem uma doença celíaca ao glúten, que não pode
pode comer nada de massa, aí o indicado é usar sempre a farinha de arroz, que ela é muito mais saudável também. Eu ia dizer isso, porque tem muitos outros tipos de alimentos que podem substituir o trigo, né? Exatamente. Além da farinha de arroz, tem outros que você conhece? A farinha de trigo integral mesmo, ela já acaba sendo um pouquinho melhor, tá, Evandro? E dependendo do que a pessoa quer usar, a farinha de aveia é super benéfica e farinha de amêndoas também, que vem da oleaginosa. Que maravilha. Olha, gente, tem tanta pergunta para fazer. Ficaria a tarde inteira conversando com a Joyce aqui, porque além da inteligência dela, de tantas coisas importantes, é uma pessoa muito especial, muito bacana também. Que bom. Obrigado, eu que agradeço pela sua disponibilidade de vir conversar com a gente. Joyce, está quase na hora da consagração. Para as pessoas encontrarem você, né? Se quiser uma consulta, quiser uma orientação, como é que faz? Evandro, é só entrar no Instagram e acessar ali Joyce Campos Nutri, na barrinha de pesquisa. Vocês já vão mexer, Joyce Campos, Joyce com I, tudo minúsculo, tudo junto. E lá tem um link, né, com o meu WhatsApp, que aí a pessoa pode entrar em contato ali, me mandar mensagem ou jogar ali no Google. Joyce Campos Nutricionista Aparecida. Já vai aparecer o meu site também. E você tem a possibilidade hoje em dia, com o advento da internet, de atender online. Pessoas não só aqui, mas de qualquer lugar, não é isso? Sim, eu tenho paciente até na Argentina. Então, eu tenho paciente na Argentina, Rio, São Paulo, Bahia. Olha que legal. Então, eu consigo atender online também, Evandro. Então, a pessoa pode me mandar uma mensagem e a gente marca uma consulta. Eu faço um link de chamada de vídeo e a gente faz uma consulta online também. Olha que legal, gente. Como que a tecnologia nos ajuda também, né? A internet nos possibilita tanta coisa, né? E tudo bom. É verdade, né? É verdade mesmo. A gente sabe que tem tantas coisas que não são tão boas na internet, mas graças a Deus a gente tem que ser bem coisa seletivos, boa. Né? Tem que ser. Muito obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez, né? Pelas dicas tão importantes que você traz aqui para as pessoas que estão acompanhando a nossa programação. E aproveitando que nós estamos chegando aqui no momento da consagração, quer pedir alguma coisa para Nossa Senhora, algum agradecimento especial? Fica à vontade. Claro, quero sim. Gostaria de agradecer, né, primeiramente, a Deus, a Nossa Senhora, que sempre dá essa oportunidade de eu estar aqui, e a todo mundo aqui da rádio também, que eu possa sempre estar aqui conseguindo, né, transmitir o meu conhecimento para todo o Brasil, para todas as pessoas que sempre estão acompanhando vocês aqui. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço pela sua presença. E assim também vou agradecendo aqui tantas pessoas que